Hoje eu vou falar a respeito de um sonho muito interessante que eu recebi aqui no canal, envolvendo uma mordida de rato. A princípio, um sonho comum, com uma interpretação comum, uma mensagem ao sonhador. Mas depois eu me deparei com uma notícia envolvendo um fato de uma cidade no interior de Santa Catarina e percebi que essa notícia tinha a ver com este sonho. Eu vou ler o sonho para vocês e vocês podem me acompanhar aqui na tela a respeito. Foi de um rapaz. No dia 20 de setembro, recebi ele na parte da manhã. Eu não vou mostrar a imagem, a foto do rapaz e nem o nome. Não convém. Apenas vamos nos ater ao conteúdo do sonho. E ele começa assim. Hoje eu sonhei que passava por um lugar com comidas pelo chão e muito ratos. E eu passava pelo meio deles, até que um me mordeu. Acordei gritando. O que pode ser, Albin? Como eu disse para vocês, a princípio seria um sonho comum, aonde eu fiz uma interpretação. O que nós precisamos entender? Que quando nós sonhamos com rato, geralmente é sobre um problema que vai aparecer na nossa vida e que nós, com paciência, com determinação, nós vamos ter que resolver, que nós precisamos resolver. Tal entendimento é associado, usado pela nossa mente com o fato de que quando um ratinho, um rato entra em nossa casa, é um problema que nós temos que resolver. E se não resolvermos logo, ele pode atacar a despensa. Ele pode começar a fazer buracos no pacote de arroz, de trigo, ou mesmo de fubá, outros tipos de alimentos. Ele pode procriar ali dentro, e esse problema, que era apenas um rato, virar outros, muitos. Então a nossa mente, ela usa esse entendimento. São informações ancestrais que herdamos, que carregamos dentro de nós. E com relação especificamente a este sonho, aonde um rato mordeu o rapaz, o sonhador, era que algum problema na vida dele, no momento, estava chamando a atenção e que ele precisava resolver isso. Então, como vocês podem ver, no começo ali da descrição do sonho, havia muita comida pelo chão. E isso atraiu os ratos, mesmo que ele não fale ali. Essas comidas atraíram esses ratos. E um desses ratos mordeu ele. Tem uma mensagem individual, particular, ao sonhador. É a respeito de um problema estar chamando a atenção dele no momento, a ponto desse problema morder ele. Ou seja, esse problema que ele precisa resolver na vida dele, na vida desperta, estava chamando a atenção, incomodando. E ele precisava ir na fonte desse problema. Segundo o entendimento do sonho, qual seria a fonte para exterminar esses ratos ali? Limpar o terreno, tirar aquelas comidas dali. Essas comidas estavam atraindo esses ratos, que acabou mordendo ele. Na vida desperta, você precisa trazer esse entendimento do sonho. Por isso que é importante a história do sonho. Então, para solucionar um problema que estava incomodando o sonhador no momento, ele precisava ir na raiz, para que não voltasse a incomodar novamente. Essa interpretação eu passei a ele no dia 20 de setembro de 2022. Logo em seguida ele me agradeceu. Mas, então o que aconteceu? Eu fui ler as notícias, acompanhar as notícias do dia, nas redes sociais, nos sites de notícia. E me deparei com a seguinte matéria. Eu vou colocar a chamada aqui para vocês. Eu vou ler só uma parte da matéria, porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Mas é só para vocês compreenderem o que está acontecendo. E a matéria diz assim:
É do site G1, tá? Menino de 11 anos morre por hantavirose após ser mordido por rato silvestre em Santa Catarina. O caso ocorreu em Urubici e o município monitora 18 casos ainda suspeitos da doença. Essa matéria ela foi veiculada no site G1 no dia 20, depois do almoço. O sonho eu recebi no dia 20, na parte da manhã. Um menino de 11 anos, de Urubici, interior da Serra Catarinense, morreu de hantavirose, informou a Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira, dia 20. A criança foi mordida por um rato silvestre, conforme o secretário. A morte ocorreu em 7 de setembro, mas o resultado do exame saiu na noite de sexta, dia 16. Tem algumas declarações na matéria, vocês podem procurar, é do dia 20 no site G1, tá? Tem algumas informações até a respeito do que é a hantavirose. A hantavirose é uma doença infecciosa e grave causada pelo hantavírus, presente em roedores silvestres. Ela se manifesta como uma síndrome cardiopulmonar, podendo levar à morte em 72 horas. Então, esse menino de 11 anos dessa cidade, ele acabou morrendo em razão dessa doença transmitida pela mordida de um rato. Ali nessa matéria mostra também quais são os sintomas: febre, diarreia, náusea e vômito, dor de cabeça, dor no corpo, dor abdominal, tosse seca. O município está monitorando os casos, há 18 no momento suspeitos, mas ele também está orientando os moradores da cidade a como se prevenir com relação a essa doença. Então, evite o contato humano com rato silvestre e seus excrementos, fezes e urina, principalmente. O rato silvestre, eu vou colocar a mesma imagem que saiu dessa matéria aqui no fundo para vocês verem, tá? Dentro de casa, coloque toda a comida em sacos ou caixas fechadas, numa altura de pelo menos 40 centímetros do chão. Lave pratos, utensílios, mantenha o local onde vivem seus animais, cachorro, gato, sempre limpo, recolhendo sempre a sobra da comida. Garanta a coleta do lixo diariamente para não ficar acumulado em volta da casa, e outras instruções que assim eles vão dando, mas principalmente com relação a restos de comida, lixo e restos de comida de outros animais ali, as rações, para que não atraia os ratos para a volta da casa. Segundo os especialistas, eles acreditam que esse rato silvestre do gênero Acodon e Oligorizomis, tá? Podem ter o hantavírus. E eles estão se multiplicando muito ali nessa cidade em razão da floração de uma planta chamada taquaracará, que ocorreu no final do verão. A floração dessa planta atrai esses ratos silvestres e que às vezes acabam indo na direção das casas em razão dos lixos, do resto de comida em volta da casa, da sujeira que pode ficar acumulada e pode atacar os moradores, que é o que aconteceu com a criança de 11 anos que veio a perder a vida. Pois bem, essa é a matéria que saiu. E depois que eu li, automaticamente eu identifiquei com o sonho que nós lemos aqui agora. Sonhei que passava por um lugar com comidas pelo chão. Havia muitos ratos e um deles mordeu minha mão. Eu mandei a matéria para o sonhador, logo que eu li. Eu queria conversar com ele a respeito se ele morava nessa região, mas provavelmente não. E provavelmente ele não teve acesso a essa matéria também, porque saiu depois no site que ele me mandou o sonho. Esse sonho poderia ser influenciado por essas informações caso ele morasse na região ali que aconteceu os fatos ou lesse essa matéria? Sim. Mas como eu disse, a matéria saiu depois e provavelmente ele não mora ali. Eu estou esperando uma resposta dele e assim que eu obtiver eu coloco nos comentários desse vídeo, fixo ali no primeiro comentário. Mas
provavelmente ele não mora nessa região. Então o que acontece? Esse sonho, ele tem uma mensagem específica, individual ao sonhador. Mas aqui é o interessante. Como ele sonhou com um fato de uma cidade, de uma região, de um estado onde ele não mora. Como ele teve acesso às informações no sonho dele de algo que aconteceu na vida real. Um rato mordeu um menino e esse depois veio a óbito. E que esses ratos poderiam estar sendo atraídos até às residências pelo acúmulo de comida, resto de comida e lixo no chão. E aqui é o interessante, e é por isso que eu gravei o vídeo. A nossa mente, a nossa alma, enquanto dormimos, durante os nossos sonhos, ela pode ter acesso a uma biblioteca gigante de energia chamada de inconsciente coletivo. O que seria o inconsciente coletivo? Seria um grande aglomerado de energia contendo os pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, sonhos de todas as pessoas do planeta, de todas as épocas, passado, presente e até mesmo futuro. Fica num local, fica numa dimensão, vamos chamar assim. E nós podemos ter acesso a esse inconsciente coletivo e absorver, colher informações dali que poderiam ser úteis para nós. Vamos tentar exemplificar para que você entenda melhor. Você mora na sua casa, na sua cidade, e nessa cidade tem uma biblioteca municipal. Essa biblioteca municipal fica lá no centro. Às vezes você quer pesquisar a respeito de um assunto e só tem um determinado livro que tem lá nessa biblioteca. Então o que você faz? Você se direciona até essa biblioteca, empresta esse livro, pode trazer para casa, tirar as informações necessárias que você precisa e usar a bel prazer. É a mesma coisa com relação ao inconsciente coletivo. A nossa alma ou mente tem acesso a essa grande egrégora de energia, essa massa energética, aonde o tempo lá não tem domínio, como para nós aqui. E lá retirar algumas informações, como eu disse, que podem ser úteis para você. Nesse caso, esse sonhador, ele tirou essas informações lá nessa egrégora, nesse inconsciente coletivo a respeito de situações que estavam ocorrendo em uma cidade no interior de Santa Catarina chamada Ubirici, a respeito do ataque de rato à população, aonde um óbito já tinha sido confirmado. Ele sonhou como se fosse ele que tivesse sido atacado pelo rato e não o menino. O sonho ficou até mais nítido. Ele se colocou no lugar da vítima. Mas como eu disse, essas informações eram pessoais individuais para ele, a respeito de ele resolver um problema que era preciso, que é preciso. Assim também como essa cidade está resolvendo esse problema. O município, a prefeitura orientando os munícipes a não deixar resto de comida fora da casa, lixo, a ração dos animais pode atrair esses roedores e transmitir a doença, morder os moradores das casas. Então eles já estavam providenciando isso. Um problema, a infestação desse tipo de rato, que causa uma doença que pode ser mortal, resolver esse problema na raiz, o acúmulo de lixo ao redor da casa, em meio à cidade. A mente do sonhador aproveitou todas essas informações para passar uma mensagem a ele. Tem algo incomodando você. Pode ser grave se você não resolver agora. Então resolva agora, vá na raiz. Esse algo que estava incomodando o sonhador, um problema que precisava ser resolvido, poderia ser na área das finanças, na vida dele, na área profissional, ligado ao trabalho, estudos ou relacionamento, da saúde. E a mensagem é que ele precisava resolver agora, senão isso poderia aumentar e sair do controle.
Mas nós estamos analisando esse sonho, que, como eu disse, a princípio seria comum, com uma interpretação comum, mas em razão do sonhador ter acessado o inconsciente coletivo, então ele se tornou objeto do nosso estudo aqui. Para que vocês entendam que às vezes vocês têm um sonho, algumas pessoas podem pensar, será que é informação de outra vida? Será que isso aqui vai acontecer comigo? Quando vocês acessaram, absorveram informações desse inconsciente coletivo. Algumas pessoas, alguns espiritualistas chamam de um mundo espiritual, o éter, o plano espiritual, mas é uma grande egrégora de energia, como se fosse uma grande biblioteca, com informações de todas as eras, passado, presente e futuro, que durante os sonhos podemos acessar e tirar informações que serão úteis para as nossas vidas, às vezes para a vida de toda uma coletividade.